E no programa de hoje de Decifrando as Escrituras, vamos analisar a parábola do filho pródigo, ou como alguns estudiosos da Bíblia cristã chamam, a parábola dos dois irmãos. Antes da gente entrar de fato na análise da parábola, vale sempre lembrar que aqui embaixo, caso você queira ter acesso ao texto completo, enfim, a todas as ideias que essa parábola traz, você pode dar uma olhada nela. A gente tem ela na descrição do vídeo. E aí já aproveita, deixa o seu like, compartilha para as outras pessoas, ativa o sininho aqui também para receber as notificações dos nossos vídeos. Se inscreve caso não seja inscrito, Se inscreve no canal também e deixa o seu comentário para a gente poder sempre trocar ideias. E aí, entrando na parábola de fato, é óbvio que existem alguns elementos que se sobressaem e a gente vai tentar passar por todos eles, mas acho que o primeiro ponto que é interessante da gente abordar é que a ideia do pai, né, embora no primeiro momento se mostre bem óbvia, ela faz relação não somente com Deus no aspecto religioso, mas com tudo aquilo que é sagrado, com tudo aquilo que é importante, com tudo aquilo que é benéfico para a gente. Então a gente pode imaginar que estar ao lado desse pai, que fazer parte da convivência desse pai, também tem a ver com fazer parte num grupo de amigos que para nós é muito valoroso, num emprego que para nós é muito benéfico, enfim, qualquer contexto que de fato seja harmonioso e seja frutífero para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E aí a gente tem o filho pródigo, né, que... Ou pelo menos o primeiro filho, exatamente, né? Que acabou sendo um pouco mais famoso em alguns momentos, mas que tem a sua importância tanto quanto o outro filho também tem. E o filho pródigo, ele tem várias características interessantes, e a primeira delas talvez seja daquele que não sabe valorizar tão bem assim aquilo que ele tem ao lado dele. Porque mesmo sendo herdeiro daquele pai, mesmo usufruindo de tudo aquilo que o pai podia beneficiar, podia prover para ele, ele decide abrir mão, ele decide largar. Assim, abrir mão entre aspas, né? Abrir mão. Porque ele perde a parte dele, né? Ele não vai viver só com as coisas que ele tinha para fazer, ele perde a partezinha dele e aí ele vai embora. E mais uma vez, em vários momentos da nossa vida, mesmo com algumas desavenças, nós estamos em contextos que não são muito positivos. E a gente precisa identificar que, para além dessas dificuldades, esses lugares ou essas pessoas têm muito a nos oferecer e, mais do que isso, nos dão muito carinho, nos dão muito afeto e nos acolhem de alguma maneira. E quando a gente não percebe isso, às vezes não dá muito certo. Só fazendo adendo antes da gente continuar nas outras faces da parábola também, mas essa questão que o João trouxe, às vezes passa desapercebido pra gente. A gente tende a levar uma vida querendo fugir de conflitos como se conflitos fossem coisas ruins. A gente tem que saber que conflitos são ruins e que conflitos são bons. Toda vez que você se depara com alguma coisa que te limita de uma determinada forma, é interessante você refletir se aquela limitação você consegue ultrapassar. É como você, por exemplo, está na academia. Você está levantando 20 quilos. Não levanto mais do que isso. Não, você pode tentar, depois de um tempo, levantar 21 quilos, 22 quilos, 23 quilos. Você pode romper esses limites. Não é porque você sentiu um desconforto naquele momento que aquele desconforto vai ser para sempre. Mas se você para de levantar peso, você nunca vai ultrapassar aquilo. Jogando videogame, se a fase está difícil, talvez valha a pena você parar num momento e voltar depois, refletir e passar por aquela fase. Mas se toda vez que você bate em alguma coisa e você, não quero gerar um conflito, você vai jogar sempre no fácil e tudo mais, cara, a vida não é assim. Você vai encontrar pessoas onde você vai ter pontos de vista diferentes. E se você não vai dialogar, você não cria uma relação ali, você está fugindo e você está se isolando cada vez mais. A vida quase nunca está no fácil, né? Existe esse modo? Talvez o filho pródigo ele tivesse na vida fácil antes dele ter consciência disso, né? Pode ser. O difícil para ele era conviver com o pai. né? Mas tem um detalhe nessa passagem que me chama bastante atenção, não sei se chama atenção para vocês, que na verdade é um detalhe da palavra em si. Eu não sei se exatamente essa foi a palavra que Jesus usou no original, mas que é a palavra herança, né? Porque, até onde eu sei, não sei se vocês concordam comigo, mas herança a gente pega depois que o nosso familiar morre, e não antes. Então, quando o filho ele pede a parte que lhe cabia da herança do pai, ele ali já está dando, né? Jesus já está utilizando ali um simbolismo muito interessante. Ao pegar a herança que lhe cabe, ele está matando o pai dele, para ele. O pai dele está morto naquele momento. Mesmo que continue vivo, para ele o pai dele morreu. Eu quero a minha herança. Ou seja,
eu rompo o meu laço com você, pego aquilo que me é por direito, supostamente, e vou me emancipar, vou viver minha vida. Então a gente já mostra ali, a passagem ela já mostra logo no início, né, um rompimento desse filho com o pai. Mas isso era óbvio desde o momento que ele partiu. Mas é um rompimento muito mais forte do que a gente imagina, porque não é simplesmente ele sair de casa, é ele de fato matar o pai dentro dele. E aí ele vai, ou seja, matar o sagrado dentro dele. E aí ele vai viver a vida. E ele vive a vida e torra toda a grana. Não sabemos quanto tempo ele levou para fazer isso, Jesus não fala. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido anos, pode ter sido um dia, mas ele torra a grana dele. É interessante a gente também tocar nesse ponto aqui, né? Porque você vai falar, ele foi viver a vida dele, uma vida uma vida errada, né? Uma vida de excesso e tudo mais. E aí algumas pessoas podem dizer assim, Patrick, você está julgando que viver a vida na matéria é errado, que viver a vida na matéria é algo pecaminoso? Não, eu não estou falando isso. E eu não estou dizendo que ele fez isso única e exclusivamente porque ele foi viver a vida na matéria. Vamos pegar o simbolismo que eu trouxe antes. Ele rompe com o sagrado. A partir do momento que você rompe com o sagrado, só te sobra o profano. Então, não é porque ele estava vivendo a vida dele na matéria, não é porque ele estava vivendo com dinheiro que ele era uma pessoa profana. E sim porque ele rompeu com o que era sagrado. E começou a utilizar, vamos pensar aqui, o dinheiro como as potencialidades que lhe foram dadas pelo que era sagrado, ou seja, as potencialidades divinas dele, ele começou a utilizar tudo isso para o que era profano. Até que chegou um momento que essas questões se esgotaram na vida dele. E vamos combinar, todo mundo já passou por isso, né? Não estou dizendo que você rompeu completamente com o sagrado na sua vida e tudo mais, mas nós, eu pelo menos já passei por isso, de chegar num momento da minha vida onde aquilo já não me bastava mais, onde aquilo havia se esgotado, porque eu estava focado exclusivamente em coisas que eram superficiais, em coisas que eram supérfluas, em coisas que não eram duradouras e reais. E aquilo chegou um momento na minha vida que não dava mais, aquilo não me supria, aquilo não me alimentava mais. E é justamente nesse momento que ele percebe o quanto o pai lhe fazia falta. Porque da mesma forma que o Paulo falou lá no início, o primeiro filho, ele é aquele que só toma consciência quando perde. Então, ao perceber, né, ao sentir essa falta, essa ausência que o pai dele causava na vida dele, depois de ele já ter consumido tudo aquilo que ele havia herdado do pai, ele então percebe, caramba, eu tinha uma coisa boa ali. Eu tinha algo ali de valor que eu abri mão, que eu joguei fora. Então a consciência dele desperta nesse contraste e ele resolve voltar. E ao voltar, a gente imagina o quê? O pai deve estar boladaço com ele, né? Vai ser recebido como? Vai ser recebido como? Vai nem ser recebido, né? Vai falar assim, não, meu filho, tu me matou pra tu, me te matei pra mim, né? Tipo assim, né? Que é o que a gente acha que é normal, porque a gente vê as coisas da nossa própria ótica, né? E como a gente normalmente tem determinadas ações, né, tem determinados comportamentos, e a gente replica esse comportamento nos outros, e acredita que os outros vão ter esse mesmo comportamento que nós. Então a gente imagina, não, tu me matou pra tu, te matei também, tu não é mais meu filho. E quando ele volta, o pai o recebe com todas as honras. Pede para trazer a melhor manto, anéis, e pede para preparar uma grande festa para receber aquele filho que estava perdido e voltou. E isso parece, num primeiro momento, soa para nós, principalmente, né, que estamos analisando daqui de baixo, soa um pouco ingrato, né? Tipo assim, no sentido de tipo, cara, que pai é esse, sabe? Tipo, o filho vai, zoa tudo, vira as costas para ele, e quando ele volta, ele recebe o filho assim de braços abertos. Mas que história estranha é essa, né? Antes da gente entrar nesse comportamento, que o segundo filho, que também é pródigo, passa a adotar, é interessante a gente perceber a forma com que esse primeiro filho ele retorna ao lar. Quando ele encontra o pai, ele se ajoelha, ele se coloca em posição de submissão e ele não quer o lugar dele de volta. Sim. Ele quer se colocar como um servo, alguém que vai trabalhar para o sagrado. E aí o pai, ao recebê-lo como alguém que quer trabalhar pelo sagrado, o glorifica, fornece determinadas coisas para ele. Resgatando o exemplo que o João deu lá no início da percepção desse pai, que é o sagrado, que são coisas boas, imagina o seguinte, você tem, sei lá, você quer fazer um concurso público, e isso é o sagrado para você naquele momento, aquilo que vai te glorificar. Mas a vida te chama para as baladinhas de sexta-feira, para as baladinhas de sábado, para as baladinhas de domingo, para as de segunda-feira, de terça-feira, aí hoje é quarta, quinta, sextou de novo, você vai tendo todos esses comportamento, ou seja, você abandonou o sagrado
Existem momentos, no caso do concurso público, que você fala, opa, ainda dá tempo de estudar. Ou às vezes, essa prova passou, agora eu tenho que esperar a próxima prova. Você aprendeu e voltou, se colocou como servo, eu vou estudar, vou comer capinzinho para alimentar meus burrinhos internos, e se tudo der certo, eu vou passar. E agora a gente vai para o segundo filho, que como o Patrick colocou, ele fica revoltado com a atitude do pai. Porque ele fala, olha só, esse aí te matou para ele. Pegou a parte que supostamente é dele, porque também a gente tem que fazer um esclarecimento que muita gente na vida faz isso. Ela fala assim, eu sou rico. Não, talvez o seu pai seja rico, talvez a sua mãe seja rica. Você vive na aba deles, você não é rico. O que é deles, não é seu. Se eles quiserem no final da vida vender tudo, torrar em pingo de leite, eles podem fazer. Você vai ficar revoltado, mas era minha herança. A herança é o que ele deixar. Se ele não quiser deixar, você não tem nada que receber. Né? Você deve valorizar, e a gente entra no segundo filho, o seu convívio com os seus pais, com o sagrado, para praticar coisas boas e nutrir coisas para você. Entendendo que tudo é do sagrado, nada é seu de fato. E aí quando a gente vê esse comportamento do segundo filho, que vivia com o pai, e reclamou que ele não tinha uma festa para ele, e o pai falou, meu filho, você está todo dia aqui comigo, você não percebe a festa que é a gente estar junto constantemente? Você percebe que esse segundo filho também está no erro, também está se comportando de maneira errada, porque ele vive o sagrado, se a gente for levar o sagrado para a ideia de religiosidade, né, para a instituição religiosa, ele frequenta a igreja, ele frequenta o templo, ele frequenta o centro espírita, o terreiro de Umbanda, mas aquilo é vazio para ele. Ele não está frequentando com a sua alma, ele está frequentando com o seu corpo. Talvez para se achar superior ao irmão que não está lá, que estava vivendo na matéria, falando, como eu sou benevolente, como eu sou magnânimo, eu sou extremamente espiritualizado, eu frequento o centro espírita. Aí você fala, o que você faz no centro espírita? Não, eu dou um passo lá, não sei o quê. Mas eu uso um jaleco. Tô usando lá, eu tenho minhas bananadas, eu tenho as minhas insígnias, né? Eu tenho, eu vou na igreja sempre. Eu dou o meu dízimo. Não sei porquê, mas eu dou o meu dízimo. Né? Eu faço porque isso me deixa com um ponto de vista superior. Desculpa, você está vivendo na matéria dentro desses lugares. Você não está vivendo a espiritualidade de fato. Eu queria só colocar um ponto aqui, que é que quem vai para esses lugares com esse intuito, vai para se servir da espiritualidade. Sim. Ou seja, é completamente diferente do filho pródigo, o primeiro, que no início queria se servir do pai, mas que volta querendo servir ao pai. Né? É completamente diferente. Quem vai com a mentalidade correta, quem se volta para o sagrado, quem se prostra para o sagrado com a reta mentalidade, né? Com a reta intenção, esse se coloca como servo. E caso fique um pouco confuso para vocês essa ideia de servo, mesmo depois da explicação que o Paulo deu, vale conferir um videozinho que nós temos sobre devoção, que talvez você possa entender um pouquinho melhor isso. E você também pode aproveitar em catarse.me/gadoreafiar e conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e de repente como você pode nos auxiliar também. E aí eu acho que só um ponto que talvez valha a pena bater novamente, que é interessante nessa conduta do segundo filho, é que a gente acho que já conseguiu perceber que apesar de estar vivendo com o pai, ele não tinha interiorizado aqueles ensinamentos. E para além dos exemplos que já foram dados, eu acho que isso fica bem claro também no olhar que ele tem para o próprio irmão e para os erros que o irmão cometeu. Né? E aí a gente pode associar o irmão a alguém próximo, alguém pelo menos que tem algum tipo de laço forte com ele, mas a gente pode extrapolar isso e trazer para a nossa vida como o olhar que a gente tem para as outras pessoas e para os erros que elas cometem, para aquelas que estão próximas a nós e como a gente, por vezes, com os nossos erros, é um pouquinho mais tranquilo e com os erros das outras pessoas é extremamente punitivo, extremamente firme e poucas vezes se abre de fato para o perdão e se abre de fato para entender o porquê que elas fizeram aquilo e principalmente como elas conseguiram aprender com aquilo. Mas isso também vale para a sociedade como um todo, assim, como a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente olha para as pessoas que têm menos condições que a gente tem, e se a gente olha de fato para essas pessoas, se a gente, ao realizar as nossas atitudes, pensa também em como isso vai reverberar nas outras pessoas, porque isso também é estar ao lado do Pai. Essa família, esse terreno, ele pode ser expandido
para nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta, enfim, para o que você quiser. E tudo que a gente faz, por menor que seja, vai sim afetar essas pessoas. Nem que seja estimular algum tipo de ideia, nem que seja passar algum tipo de informação para frente. Tudo pode contribuir, tudo pode agregar ou tudo pode separar, destruir e nos manter distantes disso que poderia estar perto de nós, poderia trazer coisas positivas para a nossa vida, mas que a gente escolhe não fazer, que a gente escolhe não realizar, que a gente escolhe não concretizar na nossa vida e na vida das pessoas também. Resgatando uma coisa que o João comentou sobre a visão do erro do outro, é interessante a gente perceber que muitas das vezes a gente também faz isso conosco. Sim. Né? A gente utiliza, né? Às vezes a gente nem olha para o erro dos outros. Né? O outro filho, o filho pródigo, são as minhas condutas que eu entendo como erradas. E aí eu massifico, eu sou o outro filho que ficou do lado do pai, pagando de bonzão e massificando esse filho que saiu ali de casa de uma maneira muito ruim. Eu preciso destruir. Inadmissível isso. Uma vez eu vi num lugar, não vou dar nome aos bois, porque isso não vem ao caso, mas uma pessoa estava dando o exemplo de uma determinada coisa num lugar espiritualizado. Então tinha uma turma e a pessoa estava simulando uma conduta. E aí ele esqueceu de fazer um dos passos daquela conduta. E aí perguntaram, mas você não fez tal coisa, é para fazer ou não é para fazer? E aí ele fala, erro meu, esse erro é inadmissível. Ou seja, ele se colocou como o filho que ficou do lado do pai, julgando o filho que saiu. Mas se você entende a parábola, você percebe que esse filho que saiu, depois de um tempo, depois de viver, vamos botar entre aspas, no erro, ele se dá conta de que está errado. Então ele retorna. Mas se ao retornar, você não tem o pai, mas tem um outro irmão enxotando ele, você não consegue se unificar. Você vive sempre de maneira partida, se maltratando, se punindo por algo que você não precisaria punir. Quando você percebe o erro, ou seja, é o filho pródigo que falou, caramba, eu tô aqui, os porcos do meu pai se alimentam melhor do que eu aqui. Vou voltar para a casa do meu pai. Receba ele de volta. Ele cometeu o erro, percebeu o erro, abrace-o. Abrace-o, faça essa individuação, faça esse casamento alquímico e até o próximo programa. Tchau, tchau.